O assunto de hoje parece um pouco mais básico, mas ainda gera confusão na cabeça de muita gente. Nós vamos falar sobre as distâncias declaradas de pista. Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Aircraft Performance. O que nós vamos falar no vídeo de hoje diz respeito às distâncias declaradas de pista: TORA, TODA, ASDA e LDA. Como funciona isso? Qual é a diferença entre elas? Eu vou explicar de um jeito que talvez vocês ainda não tenham visto. Para começar, vamos trazer aqui a pista. Eu vou colocar aqui uma pista e ela é simples, ela não tem clearway, stopway ou cabeceira deslocada. Portanto, a TODA é igual a TORA, que é igual a ASDA, que é igual a LDA. Todas as distâncias aqui são exatamente as mesmas. Vamos começar colocando aqui uma cabeceira deslocada. Uma cabeceira deslocada vai mudar qual distância? Se eu colocar uma cabeceira deslocada na pista 09, ela vai mudar, na verdade, a minha distância de pouso. Mas atenção, ela está mudando a distância de pouso apenas para quem pousa na cabeceira 09. Vocês vão ver no final do vídeo que para quem pousa na cabeceira 27, nada muda, a pista continua disponível em toda a extensão. Se eu colocar aqui uma stopway, para que serve uma stopway? O nome stopway sugere que é uma área de parada. Entretanto, essa área de parada ela é exclusiva para a parada em caso de uma rejeição de decolagem. Isso é, ela aumenta a área disponível para a gente acelerar e parar. Accelerate and Stop Distance Available, ASDA. Se eu colocar ainda adiante dessa pista uma clearway, a gente tem aqui uma distância a mais na nossa TODA, Takeoff Distance Available. A única coisa que não mudou desde o começo foi a nossa TORA, Takeoff Run Available. Eu quero chamar muita atenção para esse A no final de todas as expressões. LDA, Landing Distance Available, TORA, Takeoff Run Available, TODA, Takeoff Distance Available e por último, ASDA, Accelerate and Stop Distance Available. Por que eu quero chamar a atenção desse A? Porque toda vez que vocês virem uma expressão TORA, TODA, ASDA ou LDA, a letra A diz claramente que isso está se referindo àquilo que tem disponível, ou seja, fala da pista. Se vocês virem essa expressão sem a letra A no final, TOR, Takeoff Run, TOD, Takeoff Distance, ASD, Accelerate and Stop Distance, a gente não está falando mais do que tem disponível, que é a pista, estamos falando agora do que o avião está efetivamente praticando. Takeoff Run, nós estamos falando do avião, Takeoff Distance, estamos falando do avião, Accelerate and Stop Distance, estamos falando do avião. Muito bem, mas até aqui todo mundo já conhece essa história e eu quero mostrar umas coisinhas que talvez expliquem melhor a diferença, principalmente entre Takeoff Run e Takeoff Distance. Afinal, qual é a diferença entre essas duas coisas? Para começar, vamos começar falando da pista para pouso. Eu tenho aqui então agora a nossa pista para pouso, transformei o nosso desenho em algo parecido com 3D. E eu tenho o meu avião se aproximando para pouso. Aonde ele pode começar o pouso dele? Onde é que ele pode tocar o chão? Ele pode tocar o chão no começo aqui da faixa de segurança e tem até o final da pista para parar. É óbvio que apesar dele poder tocar aqui, afinal isso já é uma distância de pouso, a gente vai ver em um outro vídeo no futuro, quando eu falar sobre performance de pouso, que a gente não toca no começo da pista, a gente toca um pouco adiante. Então, isso tudo eu tenho disponível, mas o toque acontece um pouco mais adiante, normalmente alguma coisa entre 300 e 400 metros além da cabeceira, e ele vai se estender de forma que a gente pare dentro dos limites dessa pista. Agora, e a tal da Accelerate and Stop Distance? Vamos puxar esse avião de volta para a cabeceira. Mas antes de falar de Accelerate and Stop Distance, uma curiosidade interessante. Boa parte das companhias aéreas pelo mundo tem uma certa padronização para que os pilotos não decolem de pista errada. Acredite, isso já aconteceu diversas vezes e continua acontecendo. Existe um grande desafio na aviação mundial em evitar intercorrências desse tipo. Já levou a acidentes que mataram muita gente. O que acontece de problema? Existe um problema em dois cenários aqui. Toda vez que a gente decola de uma interseção da pista ou
toda vez que a gente decola do começo de uma pista que tem uma cabeceira deslocada muito longa, a gente perde a oportunidade de enxergar no chão qual é a pista que a gente está decolando, ter certeza de qual é a pista que a gente está decolando. Isso não é uma realidade muito complicada em um país como o Brasil, em que poucos aeródromos têm mais de uma pista e aqueles que têm são bem conhecidos de todos que operam por ali. Agora, isso é um problema muito mais grave em aeroportos nos Estados Unidos e Europa especialmente, que possuem diversas pistas, muitas delas se cruzando. Nestes aeroportos já aconteceram vários incidentes e alguns acidentes de aviões decolando de pista errada. Dê uma olhada, por exemplo, nesse caso aqui, neste exemplo, do aeroporto JFK em Nova York. Neste aeroporto, decolando dessa pista específica, a pista 31 da esquerda, o indicativo do nome da pista está praticamente 1000 metros à frente do avião que está iniciando a corrida de decolagem. Então, se esse avião estiver iniciando a corrida de decolagem realmente a partir do começo da tora e da toda, o piloto, mesmo sentado tão alto quanto o piloto que está nesse 747 da imagem, certamente não vai conseguir enxergar a numeração da pista para confirmar que ele está na pista correta. Ainda mais à noite. Veja que para parar no processo de pouso eu tenho que parar até o final da pista. Agora eu posso parar no processo de rejeição de decolagem até o final da stopway. Então eu inicio meu processo de aceleração em algum momento. Normalmente no caso das aeronaves a gente calcula esse ponto como sendo V1. Eu rejeito a minha decolagem e eu tenho meu processo de parada parando até o limite da stopway. Agora vem o grande problema. Clearway. Primeira coisa que eu quero destacar é que apesar de no meu desenho eu ter uma stopway e uma clearway, as duas coisas são absolutamente dissociadas uma da outra. Eu posso ter uma pista com stopway e sem clearway, posso ter uma pista com clearway e sem stopway, e posso ter uma pista sem nenhuma das duas coisas. Ou, como no meu desenho, as duas somadas. E elas têm que ter o mesmo tamanho, ou elas têm que ter tamanhos diferentes? A stopway tem que ser sempre menor do que a clearway? Não! Elas não têm tamanho relacionado uma com a outra. A stopway pode ter o tamanho maior ou menor do que a clearway pode ter um tamanho maior ou menor do que a stopway. No meu desenho, isso é só um exemplo, a stopway é relativamente pequena e a clearway é um pouco maior. Eu vou falar sobre as dimensões mínimas delas e máximas daqui a pouco. Continuando, dê uma olhada agora no que acontece no processo de decolagem. A gente vai considerar uma decolagem em que houve uma falha de motor na V1, o avião prossegue a sua subida e atinge uma altura que a gente conhece como screen height. Ele iniciou a decolagem na cabeceira, ele saiu do chão neste ponto e ele atingiu o screen height nesse ponto ainda dentro da pista. Esse screen height quanto vale? Depende do avião que você voa, depende até da condição da pista. Por exemplo, em pista seca, aeronaves homologadas sob o FAR 25 têm que atingir uma screen height de 35 pés antes do final da sua takeoff distance available. Bom, mas eu estou falando em toda vai até o final da cruise, por que eu parei aqui? Para fazer uma explicação da diferença entre o que é takeoff distance e o que é takeoff run. Não botei o A no final agora, então nós estamos falando do avião. Como é que se mede a distância de decolagem de uma aeronave? A distância de decolagem ela começa lá onde foi iniciado a rolagem do avião e ela vai até o ponto onde o avião atingiu esses 35 pés. Mais especificamente, aqui nós estamos falando da que a gente chama de One Engine Out Takeoff Distance. Porque a gente considerou que o nosso avião perdeu o motor lá na V1. Agora, essa One Engine Out Takeoff Distance, se ela é medida do início da rolagem até o ponto que o avião atinge 35 pés, o que é o Takeoff Run? O Takeoff Run, por um acaso, é do ponto que eu iniciei a rolagem até o ponto que eu saí do chão, que eu deixei de correr sobre a pista e agora estou voando? Não. Se vocês pararem para observar, eu tenho aqui um trecho de Air Distance dentro da minha Takeoff Distance. Essa Air Distance é desde o momento do liftoff até onde ele atinge 35 pés. Pois a Takeoff Run, ela é medida do ponto que eu inicio a minha rolagem até metade da Air Distance. Observa agora que o Takeoff Run, estou falando do avião, tem que ficar dentro da tora, estou falando da pista.
E o takeoff distance tem que ficar dentro da toda. Muito bem, eu não tenho aqui 50% da minha air distance considerada como um takeoff run e os outros 50% dou crédito a takeoff distance. Se a gente recolocar isso de maneira que o nosso takeoff run, 50% da air distance, termine no final da takeoff run available, TORA, vocês vão ver a regra de utilização da Clearway se desenhando na frente de vocês. Na Clearway, quanto dela pode ser utilizada? 50% da air distance do avião pode ser voada sobre a Clearway. E por isso a toda é onde a nossa takeoff distance tem que terminar. E a TORA é onde o nosso takeoff run tem que terminar. Mas observem um fato interessante sobre a performance. A Clearway é uma área que é permitida ser utilizada em créditos de performance desde que a pista esteja seca. Se a pista estiver molhada, a Clearway, ainda que exista naquela pista que tu está decolando, não pode ser computada na performance. Então o avião tem que ser redeslocado de maneira a atingir o screen height, que vai ser diferente de 35, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, mas ele tem que atingir o screen height ainda dentro da pista. A toda, ela passa a ser exatamente igual à TORA. Mas aqui entra um fato curioso. Quando toda e TORA são iguais, o avião pode até utilizar toda a toda, porque ele vai atingir o screen height no final realmente da pista. Mas ele nunca vai conseguir utilizar toda a TORA, porque se ele atinge o screen height no final da pista, metade da air distance fatalmente acontece um pouco antes, e ele vai deixar um pedaço de takeoff run available sem efetivamente utilizar. O takeoff run do avião para um pouco antes. Muito bem, falando agora então das dimensões e das características físicas dessas áreas. A cabeceira deslocada eu vou dedicar um vídeo exclusivo para falar sobre como ela é deslocada, o quanto ela deve ser deslocada e por que motivos ela é deslocada. Mas falando sobre a Stopway e a Clearway, a Stopway ela tem que ter no mínimo a largura exatamente igual à da pista e deve ser capaz de resistir ao peso das aeronaves que ali operam. Não de forma constante, mas pelo menos em um evento, sem causar danos à aeronave. Isso é diferente daquelas áreas de parada de segurança conhecidas como resa. Eu vou fazer um vídeo também específico falando só sobre resa mais adiante. E a Clearway? Quais são as características de dimensões físicas da Clearway? A Clearway é uma área que ela tem pelo menos 150 metros de largura, sendo 75 para cada lado do eixo. Ela não pode ter 50 para a esquerda e 100 para a direita. Ela tem que ter no mínimo 75 para cada lado do eixo. E ela tem um comprimento máximo, diferente da Stopway que não tem limitação de comprimento. O comprimento máximo da Clearway é metade do comprimento da TORA daquela pista. A Clearway é supostamente uma área livre de obstáculos, mas não é bem assim. Existe um certo plano inclinado nessa Clearway de 1,25% em que obstáculos podem existir abaixo desse plano. Mas uma coisa tem que ficar muito clara. O fato de não haver obstáculos naquela área à frente da pista não significa automaticamente que isso seja uma Clearway. Isso pelo fato de que esta área deve estar sob jurisdição da autoridade aeroportuária, justamente para proteção desta área. Ela não pode ser, por exemplo, à beira de uma praia. Voltando para o nosso desenho original, eu agora vou simplesmente inverter a nossa análise e em vez de olhar todas as distâncias declaradas a partir da pista 09, a gente olha a partir da pista 27. Observem que no caso da pista 27, a Stopway que está para trás eu não posso utilizar para iniciar a minha decolagem, ou seja, TORA, TODA e ASDA começam realmente da faixa de segurança para frente. E, com relação ao pouso, aquela cabeceira deslocada do lado oposto, eu posso utilizar aquela distância para a parada sem problema nenhum. Então eu fico numa situação invertida, analisando a pista 27, TORA, TODA, ASDA e LDA, todas essas distâncias declaradas exatamente iguais. Pessoal, um vídeo um pouco mais curto e, de novo, um pouco mais básico, mas eu acho que é fundamental para que todos entendam quais são as distâncias que a gente pode utilizar, como é que são as marcações de pista que identificam essas áreas de cabeceira deslocada Stopway e qual a diferença entre takeoff run e takeoff distance. Eu acho que esse é o principal assunto do vídeo de hoje que ainda gera muita confusão.
Eu quero agradecer a todos pelo suporte que tem dado até o canal. Estamos quase chegando em 3.000 inscritos. Eu quero ver se com esse vídeo a gente chega lá. Então, por favor, dá o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Lembrem que todo o conteúdo que eu tenho mostrado aqui e muito mais está disponível no livro Aircraft Performance Weight and Balance. Está na 3ª edição em inglês, está disponível de forma digital e eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas neste momento que eu estou gravando, hoje é dia 12 de março, está uma promoção muito bacana, tanto na loja da Apple quanto na loja da Amazon, formato digital, apenas R$ 57,90. Esse preço vai voltar ao normal, que é um pouquinho mais alto do que isso, então corre lá e aproveita. Um grande abraço para você, me segue lá nas redes sociais e até a semana que vem.